Noite, estamos aqui para fazer mais uma live. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, em nome de Jesus. De início, eu vou estar aqui fazendo uma oração, pedindo que o Senhor venha preparar o seu coração, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e guardar em seu coração. Deus tremendo, santo e poderoso, diante da tua presença, me coloca agora nesta noite. Eu venho pedir, ó Deus, a graça do Senhor, a proteção, Senhor, o livramento, Senhor, para cada vida que se encontra agora neste momento, ouvindo, Senhor, a minha voz. Em nome de Jesus, que toda amarra caia por terra, toda barreira, toda muralha, que toda amargura, toda tristeza desse coração agora venha sair. Em nome de Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Dá o refrigério para essa alma agora, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Amém. Então aqui eu vou estar trazendo a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18. Vou ler primeiro, começar no 17, melhor, começar no 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? E disse-lhe ele: Eu não tenho perturbador a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte de Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui que Elias era um profeta escolhido por Deus aqui no Antigo Testamento. Honrado por Deus e escolhido por Deus. Nós podemos ver que todo aquele que Deus levanta para levar a sua palavra, ele passa por afronta, ele passa por perseguições, por calúnia, por lutas. E nós podemos ver que na vida do profeta Elias não era diferente. Olha aqui o que Acabe fala para Elias, já no capítulo 17. Capítulo 18, 17, que fala assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Perguntar para ele se ele estava perturbando Israel. E por que ele estava falando: És tu o perturbador de Israel? Porque as mensagens que ele trazia da parte do Senhor para o povo era de conserto. Era que o povo se voltasse para Deus. E nem todos queriam ouvir a palavra do Senhor. Nem todos querem ouvir a verdade. A palavra que é pregada com verdade. E muitas vezes tem um repugno da parte das pessoas que não querem aceitar. Não querem engolir.
a palavra que vem da boca de Deus. E tem muitas pessoas que não aceitam, às vezes fica até com ódio nos vossos corações e não quer aceitar aquilo que vem de Deus. Mas aquilo que vem de Deus é verdadeiro, é puro, é reto e é santo. E desta forma Deus usava o profeta Elias com grande ousadia e intrepidez, porque Deus o escolheu para isso. Deus o escolheu para uma grande obra nessa terra, para um grande chamado. E Elias, ele respondeu ao chamado de Deus. E por isso ele pagava um alto preço por transmitir a mensagem da parte do Senhor. E muitas vezes nós pagamos um preço caro por isso, não só a mim como você. E muitas pessoas às vezes não querem dar crédito à palavra do Senhor. Mas chega lá no dia do juízo, Deus não vai ter o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Porque a palavra de Deus, ela foi transmitida. Não vai ter como nós correr lá no dia do juízo. E a palavra do Senhor fala aqui. Então disse, eu não tenho perturbador a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas será que comem na mesa de aqueles que comem na mesa de Isabel. Então aqui ele manda. Como eles tinham deixado Deus, de servir a Deus, de adorar o Deus do céu, Deus de Israel, e foi adorar os deuses de Balaim, então o profeta Elias convida ele, para que convida todos os 50 profetas de Baal, porque tinha só ficado ele como profeta de Deus. Então ele pega que chama que se reúne, que se separe 2 bezerros. E ali o profeta Elias fez uma proposta ali para eles. Nós vamos cortar esses bezerros, esses novilhos ao meio, escortejar eles. Vamos fazer ali um rego, abrir uma valeta, um rego, e colocar ali. E cada um vai clamar para o seu Deus. E nenhum de nós vamos colocar fogo. E Elias acharam essa palavra boa. E o profeta Elias deixou que eles fizeram isso primeiramente. Então eles ali, a Senhor fala que eles ficaram o dia inteiro clamando, até se retalharam, pedindo que o Deus deles mandasse fogo e consumisse aquele novilho, aquele holocausto. E a palavra do Senhor fala que nada aconteceu. Nada aconteceu. E eles ficaram desesperados. Aí o profeta Elias chega a vez dele. E ele pega e fala, temos que construir esse altar, refazer esse altar de novo, que está todo bagunçado. Então, coloca ali o novilho e enche esse rego de água, esse rego, esse pala que foi feita, com bastante água. Coloca bastante água na lenha ali no holocausto, em cima onde que estava colocada a carne em cima. E assim eles fizeram. E a palavra do Senhor fala que antes de colocar o novilho aí, primeiro foi preciso refazer, consertar o holocausto ali, refazer de novo. E muitas vezes, para nós receber a nossa bênção, nós temos que consertar o nosso altar. Ele foi preciso de consertar o altar primeiro, para depois ele clamar a Deus. Então a palavra do Senhor fala que ele começou a clamar. Ele começou a clamar a Deus do céu. Ele tinha ali certeza e convicção que Deus ia responder a sua oração ali. Ele tinha certeza e convicção. Por quê? Porque ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus. E quando a pessoa tem um compromisso sério com Deus e tem uma intimidade com Deus, ele tem certeza que a resposta de Deus é certeira. Quando ele clama, ele sabe que Deus ele responde. Ele sabe que Deus é com ele. E ele não teme abrir a sua boca quando Deus o manda falar. A pessoa que tem uma retidão com Deus, uma integridade com Deus, não tem que temer ninguém, não tem que temer o homem, não tem que temer a mulher. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja como for.
a pessoa qual o Senhor envia ele para transmitir a mensagem. Porque ela tem certeza e convicção que Deus é com ela. Se você tem essa certeza de que Deus é com você, você não tem que temer a ninguém. Somente a Deus. A palavra do Senhor fala que nós não temos que temer o homem, mas sim temer a Deus. Nós temos que temer a Deus. A palavra de Deus fala que nós, diante de Deus, nós temos que temer e tremer diante de Deus. E muita gente não tem temor de Deus. A palavra de Deus está vindo. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Deus usa de qualquer pessoa para falar. Deus usa de pessoas simples, humildes, usa de pequeno. E às vezes as pessoas não dão crédito. Não dão ouvido àquilo que Deus está falando. Porque perdeu o temor de Deus, perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, perdeu a sensibilidade. A pessoa, quando perde a sensibilidade da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela entra de um lado e sai do outro, ela não desce para o coração, ela não surge efeito na vida da pessoa. Mas quando a pessoa tem um temor de Deus e tem a sensibilidade, quando o Espírito Santo fala com ela, ela ouve, ela dá crédito. E ela começa a colocar aquela palavra que foi transmitida até ela em prática. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que nós sejamos sensíveis à palavra de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus. Elias, ele era tido como o quê? Perturbador de Israel. Que muitas vezes a palavra que ele transmitia era dura. Ele transmitia, às vezes, um cajado. Às vezes era um conserto que Deus estava querendo. Amém, glória a Deus. Se Deus está chegando até você para trazer uma palavra de conserto, se Deus quer te colocar no caminho santo e reto e puro, é porque Deus quer que você entre no reino dos céus. Já imaginou se você ficar aí cochilando em dois pensamentos? Porque a palavra do Senhor fala que aquele povo ali estava cochilando em dois pensamentos. Eles não sabiam se servia a Deus ou se servia os Balaíns. Mas Deus não estava agradando daquilo que estava acontecendo. A palavra do Senhor fala que Deus levanta o profeta Elias. Ele era um homem que temia Deus e obedecia os mandamentos de Deus. Como ali a palavra do Senhor fala, ele corrigia Acabe. Acabe fala para ele que ele parou de guardar os mandamentos de Deus. E como nós deixamos de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer a Deus, a tendência do homem e da mulher é ir em decadência. Ficar cada vez pior a vida da pessoa. E às vezes a vida da pessoa só está andando para trás, só está dando para trás, só está ruim. Mas por quê? Porque abandonou Deus. A pessoa, quando vira as costas para Deus, colocar Deus em segundo plano, as coisas começam a dar errado. Porque Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O que a palavra do Senhor fala? O mandamento, qual foi o mandamento que Jesus, depois que Jesus veio, que se resumiu em dois? Qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Para que as coisas dê certo, para que as coisas se concretizem na nossa vida. E às vezes a tua vida está um maranhado de gato, às vezes você não sai do lugar. Talvez você está temendo mais o homem e temendo a Deus. Talvez você está ouvindo o conselho do homem e da mulher e está deixando o conselho de Deus para trás. Deus, ele não aceita ser colocado em segundo plano. Deus, ele não aceita. Ele não aceita nós deixar ele em segundo lugar, não. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós pedimos a direção de Deus para tudo, e pedimos que ele venha tomar a provisão da nossa vida, que ele venha direcionar nossos caminhos, que ele venha direcionar nossos passos, nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo começa a dar certo. Será que você tem parado e pensado como que está a sua vida hoje? Será que ela está diante do altar do Senhor? Será que ela está conforme aquilo qual Deus planejou e quer e tem para você?
que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, segundo o propósito do nosso coração, mas não segundo o propósito do coração de Deus e segundo a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos que buscar uma direção para Deus e pedir para que o Senhor venha fazer a vontade dele na nossa vida. Senhor, faça a tua vontade. E talvez você está querendo fazer do teu jeito, às vezes do teu jeito vai dar errado, do teu jeito, e da parte, da maneira qual Deus quer, vai dar certo. Deus caminha, às vezes a pessoa quer procurar um atalho, uma forma mais fácil, uma porta de escape. Não é assim que às vezes quando a gente quer procurar um atalho e as coisas começam a dar errado, nós começamos a dar para trás? Para Deus não tem atalho, não. Com Deus não tem atalho. Às vezes a pessoa fica rodando em círculo. Como aquele povo ali, que Deus manda Moisés tirar do Egito. Eles começaram a clamar a Deus, estavam ali sofrendo na mão de Faraó, um rei do Egito. Eles estavam ali trabalhando como escravo. Eles apanhavam, não comia direito, estava sofrendo humilhação. Talvez eles choravam dia e noite. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a clamar a Deus, pedir pela misericórdia de Deus, para que Deus os libertasse das mãos de Faraó. E Deus é misericordioso. Deus ouviu a oração daquele povo. A palavra do Senhor fala que Deus levanta Moisés para tirar aquele povo ali do Egito. Deus levanta Moisés. E vou dar uma resumida aqui. E Moisés dá ouvido à voz de Deus e vai tirar aquele povo. E a palavra do Senhor fala que foi necessário passar por aquele processo das 10 pragas, porque o faraó endureceu o seu coração, e foi até quando, na última praga, que foi necessário Deus tirar o primogênito, como eu falei que vou resumir, foi preciso de Deus tocar no primogênito, que foi o filho de Faraó, para que ele libertasse o povo. Então houve um processo ali. Moisés passou uma luta muito grande para ele conseguir tirar o povo de Deus dali, do Egito, libertar eles das mãos, das garras de Faraó, para tirar eles da escravidão. Moisés pagou um preço caro. Ele teve que ir várias vezes até Faraó. Deus enviava umas pragas e ele não se movia o seu coração. Então esse homem sofreu desde ali do início. E a palavra do Senhor fala que chega até nesse ponto que ele perde o seu filho, que foi o primogênito, que eu vou resumir aqui a história, para não ficar muito longa. E ele sai caminhando ali, vai chega de encontro ao Mar Vermelho. Aí o que aconteceu? Teve uma grande dificuldade, teve uma grande barreira para eles atravessar do outro lado, porque o mar estava na frente. Não tinha como eles passar. E ali eles não tinham nenhum barco, ali eles não tinham nenhuma canoa, nenhum navio, eles não tinham nada para atravessar do outro lado, porque simplesmente eles estavam saindo do Egito com as coisas que eles tinham, com as poucas coisas que eles tinham, às vezes é um animal, alguma coisa, que estava transportando as coisas que eles tinham. E além da por cima, para complicar mais um pouquinho, a palavra do Senhor fala que Faraó se arrepende de ter libertado aquele povo e vem com seus carros e cavaleiros correndo ligeiramente para matar o povo de Deus ali, porque ele vinha com grande ira, com grande furor. E a palavra do Senhor fala que aquele grande povo olha para trás e vê que Faraó aí vem vindo, e eles começam a ficar desesperados. E a palavra do Senhor fala que Moisés clama a Deus. Moisés começa a clamar a Deus ali naquele momento, fala: Senhor, o que nós falamos? O que nós vamos fazer agora? Esse povo vai chegar até nós e vai nos matar. E Deus pega e fala para eles: diga para que eles marchem.
Diga para que eles marchem, quer dizer, para que eles continuem caminhando. E a palavra do Senhor fala que chegou de frente com o Mar Vermelho, aí já não tinha mais uma porta de escape, não tinha como eles atravessar do outro lado. E a palavra do Senhor fala que Moisés clama a Deus naquele momento, busca ali uma direção de Deus para saber como fazer e como resolver aquele problema. Você entendeu? E isso que nós temos que fazer diante de um grande problema, de uma porta fechada, de uma dificuldade. Sabe? Quando tem uma barreira na sua frente e você não consegue atravessar ela, o que você tem que fazer? Clamar a Deus e buscar uma direção. Para que Ele abra essa porta para você passar, ou que Ele solucione esse problema, ou que maneira e que forma que você tem que agir. Isso que nós temos que fazer diante de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos buscando uma direção dEle. E foi assim que Moisés fez. E a palavra do Senhor fala que Deus fala com Moisés. Deus pergunta para Moisés assim: Moisés, o que tu tem na tua mão, Moisés? Ele fala: Senhor, eu tenho um cajado. Quer dizer, o cajado é aquela varinha ali que ele carregava, né? E a palavra do Senhor fala que Deus manda ele tocar naquelas águas, ali no mar. E a palavra do Senhor fala que ele obedece a Deus. Ele toca na água com aquele cajado e a água se divide ao meio, abrindo ali uma estrada. E levanta-se um grande muro. E a palavra do Senhor fala que aquele povo passou a seco. O povo não ficou ali patinando no barro, não. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeito. Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus não abriu o mar só, não. Deus não deixou o povo no meio do barro, da barrela, da terra molhada, não. A palavra do Senhor fala que eles passaram a seco. Quer dizer que além de Deus ter abrido o mar ao meio, Deus secou a terra para que eles pudessem caminhar. Então quer dizer que Deus, Ele não faz embaraço do caminho de ninguém. Deus não faz embaraço no caminho de ninguém. Já imagina só, se Deus somente abre o mar para aquele povo passar, e aquele ali tivesse tudo molhado, cheio daquele barro, aquela lama, eles não iam ficar ali embaraçados, eles não iam ficar ali patinando, escorregando. Por quê? Imagina que lodo que estava aquilo ali. Estava no fundo do mar. A terra estava mole, estava solta. Nós podemos ver aqui, o que Deus faz, Ele é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus não faz nada pela metade. Mas nós muitas vezes precipitamos, fazendo as coisas do nosso jeito. Nós podemos ver ali que Moisés, ele não usou a estratégia dele, mas ele usou a estratégia vindo de Deus. Ele buscou uma direção para Deus. E quando nós buscamos uma direção da parte de Deus, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a encaminhar. E muitas vezes as coisas não dão certo para nós, por quê? Porque nós não buscamos Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E nós não dobramos os nossos joelhos e buscamos: Senhor, é do teu agrado? É da tua vontade que eu faça assim? Eu estou fazendo, tá correto? Eu estou falando, tá correto? Essa é a forma que eu tenho que fazer? Essa é a forma qual eu devo agir? Muitas vezes, às vezes a pessoa quer culpar Deus e achar que a falha está em Deus. Não, Deus é perfeito, a falha está em nós. Nós deixamos de buscar Deus, às vezes nós deixamos Deus em segundo plano e queremos lutar com a nossa força, com a força do nosso braço. E quando nós usamos a força do nosso braço, nós não saímos do lugar, nós não vamos a lugar nenhum. Você viu que a estratégia que Deus deu para Moisés ali não foi perfeita? Ele abriu o mar e passaram a seco. Eles não passaram ali no barro, na terra molhada, no meio da barrela. Nós podemos ver que quando nós andamos numa terra assim molhada, a tendência a nós é o quê? Escorregar e cair, não é? Mas o propósito de Deus não é que eles ficassem ali patinando. Não é que eles ficassem ali rodando em círculo, patinando, escorregando e caindo, não. O propósito de Deus é que eles passassem rápido, atravessassem a seco. Por quê? Porque o exército de Faraó estava vindo atrás.
E a palavra do Senhor fala que quando ele estava terminando de atravessar o mar, e era grande esse mar, o exército de Faraó vem, já estava quase chegando no meio da água. A palavra do Senhor fala que a água veio fechando de trás para frente. Eles morrem ali tudo afogado. Olha o livramento que Deus deu para o povo de Israel. Deus, ele é fiel. Quando nós clamamos a ele, buscando na face dele, a direção dele, ele dá livramento para nós. Ele não deixa nós fracassar, ele não deixa nós perecer. Aquele povo não pereceu. Deus deu livramento para aquele povo. Deus deu livramento porque eles buscou a direção de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que, atravessando do outro lado, teve festa, teve alegria. Miriam cantou do outro lado, dançou e gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até ali estava tudo bem, glória a Deus, estava todo mundo feliz. Eles viram o primeiro milagre aí da parte de Deus, daquele povo que estava ali no Egito, o qual nunca tinha visto nada acontecer da parte de Deus, não tinha visto nenhum sinal tão de perto, tão concreto. E a palavra do Senhor fala que ali eles começam a trajetória deles a caminho de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Porque Deus falou quando mandou Moisés tirar aquele povo do Egito, Deus falou para ele que ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. Terra de bênção, de prosperidade. Só que até chegar lá, eles iam passar por um lugar de sequidão, ia passar pelo deserto, aonde ia o quê? Ia faltar água, onde ia faltar comida, onde ia faltar o quê? Ia estar frio de dia, o sol ia ser escaldante, mas à noite ia estar frio. Mas a palavra do Senhor fala que durante o dia, o Senhor colocou uma nuvem para que abrandasse o sol, eles não passassem no sol quente, à noite tinha coluna de fogo para aquecer. Então quer dizer que Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Deus conhece e sabe todas as coisas, sabe daquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor fala que, chegando ali no meio da caminhada do trajeto, faltou água. Faltou o pão. E a palavra do Senhor fala que aquele povo começa a murmurar. Aquele povo começa a reclamar. E quando nós começamos a fazer isso, nós começamos o quê? A perecer. Porque uma coisa que provoca a ira de Deus, deixa Deus irado, é quando nós começamos a murmurar. É quando nós começamos a reclamar. Quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa não sai conforme a maneira e a vontade a qual nós queremos ali. Aí vem a murmuração, vem a reclamação. E Deus não se agrada disso. Faltou a comida, eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. Ah, você tira nós do Egito lá para passar fome. Você tirou nós lá do Egito, Moisés, para passar sede. Mas eles esqueceram o que eles pediram para Deus tirar eles ali do Egito. Moisés não tinha culpa de nada. Moisés apenas estava obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E eles iriam brigar com quem? Com Moisés. Não era para eles dobrar o joelho e clamar a Deus, falar: Senhor, está faltando água. Prepara água para nós, Senhor. Tem misericórdia. Ah, Senhor, prepara o alimento aqui para nós. Tem misericórdia de nós. Não. Eles vão ali brigar com Moisés, com coisa que Moisés tinha alguma culpa. Já imaginou a luta que esse homem passou? A prova que esse homem passou? E ali não era pouca gente, não, era muita gente que estava sob o cuidado dele. Era uma responsabilidade muito grande. E além disso, ele tinha ali que transmitir a palavra do Senhor para eles. Que ele subiu, a palavra do Senhor fala que ele subiu ali no Monte Sinai, foi onde Deus deu os 10 mandamentos. O Senhor fala que ele sobe ali no monte, começa a orar a Deus, a buscar a Deus. E Deus dá os 10 mandamentos para ele, manda ele esculpir numa pedra. E para que era aqueles 10 mandamentos que Deus manda para eles? Era para quê? Era para carregar aqueles 10 mandamentos só? Ou era para obedecer? Era para obedecer. A palavra de Deus, ela é para ser obedecida. Ela é para seguir da risca.
Ela é para ser guardada no nosso coração. Quando ela é guardada no nosso coração, nós deixamos ela descer para o nosso coração, ela surge efeito na nossa vida. A palavra do Senhor fala que o salmista Davi, ele era um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele pedia para Deus? Ele pedia para que o Senhor escrevesse a palavra dele na tábua do seu coração, para que ele não viesse a pecar contra Deus. Porque quando a palavra de Deus ela está no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Nós não pecamos contra o nosso próximo, como contra o nosso semelhante. Porque a palavra de Deus ela está aqui. Nós vamos seguir ela a risco. Se você ouvir, guardar e obedecer, se você meditar e deixar ela descer para o teu coração, ela vai surgir um efeito. Você não vai pecar contra Deus. As coisas não vão ser feitas de qualquer forma, nem de qualquer maneira. E a palavra do Senhor fala que aquele povo, por causa da reclamação, da murmuração, eles começaram a rodar em círculo. Em círculo. Que era para ter acontecido ali dentro de poucos meses, desde chegar até a benção deles, ficar 40 anos ali rodando em círculo. 40 anos rodando em círculo. E muitos desses que murmuraram, que reclamaram, não entraram na terra de Canaã. Morreu ali, porque Deus não permitiu. Tem pessoas que às vezes zombam de você, criticam de você, mas continuam no teu propósito firme com Deus, falando a verdade, pregando a verdade. Porque no dia do juízo você não vai ter que prestar conta dessas pessoas para Deus que não te obedeceram, que não deram crédito para a palavra que saiu da sua boca. Porque no dia do juízo nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós ouvimos e não colocamos em prática. Você está entendendo? Por isso que a palavra Jesus falou no Evangelho de Marcos 16:15. Deus falou para os seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Em meu nome expulsará os demônios, colocará a mão sobre os enfermos, curarão. Ainda fala mais, e sinais seguirão os que crerem. Então o Evangelho está sendo pregado. A mensagem está sendo transmitida. Agora, você tem o livre-arbítrio de escolher. Ou você guarda ela no teu coração, coloca em prática, ou você deixa ela entrar daqui, ou sair daqui, ou simplesmente você ignora. Não quer nem ouvir. Que isso tem acontecido muito. Mas chega lá no dia de juízo, não vai ter como nós correr. Não vai ter como nós escapar das mãos de Deus. Então, às vezes você pode até pensar, nossa, essa palavra hoje está sendo dura. Está forte essa palavra, não está? Mas essa é a palavra que vai te levar para morar no céu. Deus me chamou para pregar a palavra com verdade. Deus não me chamou eu para passar a mão na cabeça de ninguém. Também o mal que eu não quero para mim, eu não quero para você. Deus às vezes está me usando aqui para abrir teu olho, para te alertar, para te dar um despertamento espiritual. Talvez se você está com, às vezes, as coisas que você está falando, fazendo, às vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. Deus às vezes está te dando um despertamento agora, porque você se desperte. Começa a fazer as coisas conforme a vontade de Deus, começa a buscar mais a direção de Deus para as coisas que você vai fazer, para as coisas que você vai falar, para a palavra que você vai transmitir. Talvez você vai transmitir uma mensagem, peça para que Deus toma você nas mãos dele e que cada palavra que sai da sua boca, que seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que vem de Deus, ela faz um efeito. Ela faz um efeito tremendo. Você viu a intimidade que o profeta Elias tinha com Deus? Essa é uma vida diária, uma dedicação de busca, em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ele respondeu ao chamado igual Deus tinha com ele. Você tem respondido ao chamado igual Deus te chamou? A palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas Deus chamou ele, escolheu ele para quê? Para transmitir mensagem, para levar mensagem para o povo. Ainda que nem queiram ouvir. Não importa que aquelas pessoas que não querem ouvir, que não dê crédito, não importa.
Importante que a palavra de Deus seja transmitida. Não vai ter como correr no dia de juízo. Se você tem temido abrir a tua boca, Deus manda falar para você não temer. Que Deus é com você. Deus, ele honra. Sabe por que a palavra de Deus, Deus, ele honra? Porque apenas somos um instrumento que vai operar o milagre na vida das pessoas, é Deus. É a palavra dele que tem poder, que cura, que salva, que transforma, que liberta e que leva nós para morar no céu. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma. Ela penetra, faz a divisão da alma. Ela faz o milagre na nossa vida. Então, hoje eu vou ficar por aqui, foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tenha certeza que Deus, ele é fiel. Não cochile em 2 pensamentos, Deus manda falar para você. Não fica cochilando em 2 pensamentos. Mas segue avante. Antes de você pensar em agradar o homem, agrada a Deus primeiro. Muitas vezes nós queremos agradar o homem, queremos agradar a mulher. Agrada a Deus. Quando a gente agrada a Deus, nós recebemos a bênção da parte de Deus. Adora a Deus. Agradece a Ele por tudo que já tem feito na tua vida. Que muito mais Ele ainda vai fazer. Deus, ele é fiel. Tem que louvar que fala, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus, ele é fiel. E eu tenho motivos para estar falando isso. Deus, ele é fiel. Porque eu sou um milagre de Deus, não era para mim estar aqui. Quantos livramentos Deus me deu. Eu posso dizer com certeza que Deus é fiel. Eu tenho uma experiência com Deus muito grande. Quantos milagres tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos. Hoje eu testifico daquilo que eu presenciei, daquilo que eu vivo. Deus é fiel. Mas para que Ele possa ser fiel com você, você tem que ser fiel a Ele. Você tem que ser fiel a Deus. Talvez a força tua tá pouca. Deus fala para você nessa noite. Fosse-me fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus vai te colocar no muito. Na abundância da paz, da alegria, da saúde, do refrigério para tua alma. Saiba que Jesus, Ele te ama. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Não toma tuas decisões precipitadas, não. Busca a direção de Deus. Você tem lutado com a força do teu braço. Por isso que as coisas não têm dado certo. Você tem lutado com a força do teu braço. Deus está falando aqui. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quando a gente começa a lutar com a nossa força do nosso braço, não dá certo. Mas quando nós pedimos a Deus a direção e pedimos para que Ele guerreie, para que Ele peleje por nós, as coisas começam a dar certo. As coisas começam a encaminhar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pedimos que Ele venha resolver e direcionar a nossa vida, resolver o nosso problema. Amém, Letícia Santo? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Deus tinha um encontro marcado com você nessa noite. Não foi por acaso. Amém? E você está aqui ouvindo essa mensagem. Tenho certeza que Deus falou com você, assim também como Ele falou comigo. Vou estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus. Por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estar diante aqui da Tua presença, transmitindo a palavra dEle, ouvindo a mensagem que Ele concedeu ao nosso coração nessa noite. E eu estava aqui buscando uma palavra para o Senhor, buscando uma direção na parte do Senhor, e Ele me concedeu essa palavra. Já percebeu que às vezes nós buscamos algo da parte do Senhor, e muitas vezes nós queremos ouvir uma coisa e Deus vem falar outra? Mas Deus sabe o que é melhor para nós.
E muitas vezes nós não entendemos, está agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, em tua presença me coloco agora nessa noite, eu te agradeço, ó Deus. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu agora nessa noite, ó Pai, por estar aqui ministrando a Tua Palavra e ouvindo a Tua Palavra. Abençoa os seus filhos que estão agora do outro lado, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha guardar, proteger, cobrir com o Teu sangue, repreendo todo medo, toda insegurança, todo vazio, Pai, tudo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Toda falta de confiança, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, eu repreendo agora todo mal, toda força contrária, toda força negativa, Pai. Toda fúria está repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Que todo bloqueio caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E que o Senhor tudo vai dar certo. Amém? Não esqueça de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Fica com Deus, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.